Bem, agora, Cassiano. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas painelistas. André, Justino, Ricardo Amado. Queria também agradecer ao Bruno Hoffman pelo convite para palestrar e a todos vocês. Bom, desde 2010 que eu ouço que essa é a campanha das redes sociais, né? Eu espero que essa última tenha sido, porque já está ficando enfadonho a gente pensar que o mix de comunicação, como a gente chama em comunicação, ele vai ser favorecido por redes ou por algum meio específico, né? Você tem esse cross-mídia acontecendo o tempo todo. Os vídeos que o Amado produzia viralizavam no WhatsApp, eram compartilhados lá, né? E não só vídeos produzidos unicamente para as redes sociais, mas sim, os programas de TV iam e eram muito bem aceitos nas redes sociais também, porque essa linguagem está cada vez mais próxima uma coisa da outra, né? As redes se retroalimentam e isso é prova desse ciclo. Se vocês olharem bem os protestos de 2013, muitos deles eram marcados pelo Facebook. Os manifestantes iam para as ruas e voltavam com as fotos, com as imagens, ou mesmo com a transmissão ao vivo, né? Fazendo esse ciclo completo de redes e ruas, né? Que é um ciclo muito eficiente, não só para a campanha política, mas também como para manifestações e etc. E eu queria fazer alguns exemplos aqui. A entrevista do Frost, o jornalista inglês, com Nixon, né? Logo depois do Watergate, que foi fundamental na campanha americana, ela também não teria viralizado se já não existisse internet? Acredito que sim, acredito que teria viralizado, né? A gente teve o debate Collor versus Lula, né, que foi editado, um dos primeiros debates da Globo, né? Se existissem mídias sociais naquela época, do debate Collor versus Lula, também teria viralizado aquilo também teria, né, sido espraiado pelas redes. Aqui em Brasília temos um caso clássico, o debate Cristóvão versus Roriz, né, onde, no último debate, o Cristóvão corrigiu o português do Roriz, e isso acabou gerando uma mudança total na campanha, uma identificação do eleitor muito maior com o Roriz do que com o Cristóvão. Pergunto, isso não viralizaria nas redes sociais? Isso não estaria lá também, né? Isso não teria sido potencializado nesse caso lá? Tenho quase certeza que sim, né? Ou seja, o que é atraente para a TV, o que era atraente desde Frost versus Nixon, desde o debate Collor versus Lula, Cristóvão Roriz, é atraente hoje em dia nas redes sociais também, né? O ser humano mudou em grande parte pela instantaneidade, mas ele continua tendo algumas características primárias que vão se manter ao longo do tempo, né? Então, esse cross-mídia, as coisas acontecendo entre as cross-mídias, é muito importante, né? As redes se retroalimentando da TV, né? O candidato vai para uma entrevista de rádio, está um celularzinho lá fazendo uma live no Facebook, né? Ou seja, isso tudo está integrado hoje, né? É um processo que ele não é isolado. Eu acho que, às vezes, o jornalismo tenta buscar respostas simples para questões extremamente complexas, né? Essa não foi a eleição do WhatsApp. Essa foi a eleição do Bolsonaro, claramente, né? Dizer que fosse... Acho que a ferramenta que houvesse, não existia uma estratégia para combater o que aconteceu nessa última campanha. Por mais geniais que fosse o consultor político, etc., independente da ferramenta, né? Uma campanha que estava vacinada, ou seja, qualquer coisa que tentasse atacar não pegava, que a gente chama de teflon, né? Qualquer coisa que você tenta colocar, ele não gruda, não pega mais, já está pré-vacinada. E falar um pouquinho também sobre isso, né? Na Índia, estavam acontecendo muitos linchamentos por causa do WhatsApp, né? Se veiculava uma informação falsa qualquer, de que alguém tinha estuprado alguém, que alguém tinha acontecido alguma coisa, a pessoa era linchada, depois iam ver, não tinha acontecido absolutamente nada disso. Em função disso, o WhatsApp tomou medidas na Índia para dificultar esse envio de mensagens em massa, né? E, quando questionado por que não fazer isso no Brasil, ele falou que não faria nessas eleições, que só faria nas próximas eleições. Ele foi com uma campanha, o WhatsApp fez uma campanha TV, YouTube, vários lugares, explicando o que é uma mensagem encaminhada, alguns de vocês devem ter visto, mas poderia ter atuado de uma forma mais incisiva, né, e responsável em relação a isso, porque é o que os outros governos já estão cobrando dele, né, que o WhatsApp não seja usado como uma ferramenta dessa forma. Tem um caso aqui muito emblemático para mim, que foge de campanha, me permita um minutinho, que aconteceu em Porto Alegre durante a campanha, né? Uma menina foi assassinada num bairro, gerou uma comoção na cidade inteira. Logo na sequência, esse bairro, Rubem Berta, se não me engano, começou a se veicular no WhatsApp dos moradores que tinha sido preso o assassino da menina.
a população do bairro inteiro correu para a delegacia. Os policiais estavam cercados pela população querendo linchar e combinaram com 2 representantes locais: vocês podem entrar na delegacia e verem que não tem, que a gente não prendeu o assassino. Os 2 representantes comunitários entraram, olharam, verificaram que ele não estava lá e, ok, conseguiu dispersar a multidão. 15 minutos depois, novamente falou: não, agora é verdade, agora prenderam o assassino. A população inteira correu de novo para a porta da delegacia. Nesse caso, não tinha mais como demover os da ideia, tiveram que chamar o batalhão de choque para conter a população que queria invadir a delegacia por causa do boato. Então, assim, a gente, às vezes, está pensando num prejuízo político, uma escala, mas na China, na Índia, pessoas estão sendo linchadas. Aqui no Brasil está acontecendo esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais responsável sobre isso, sabe? Também se fala muito de WhatsApp, né? Mas a gente viu lá na Esplanada, quando a gente estava começando a analisar as presidenciáveis de 2016, o Bruno chamou bastante atenção para esse fato também. O Bolsonaro dominava no YouTube. Dominava. Se você pegasse os 50 vídeos mais assistidos do dia, muitos deles eram de blogueiros, defensores, militantes, militares, intervencionistas, com vídeos pró-Bolsonaro. Chegou ao ponto dele dominar tanto que, dos 50 vídeos mais assistidos no dia, 35 foram do Bolsonaro. Ou tinham a ver com a temática, né, especificamente. Então, a gente pensa muito isso, a força do WhatsApp, etc., mas era força em todas as redes. Por isso que eu digo que não foi a eleição do WhatsApp, foi a eleição do Bolsonaro, né? Uma outra coisa também que eu quero contar um pouquinho, desmistificando que exista que as redes sociais, ou que o digital tem um protagonismo sobre outras redes, é a campanha de 2010 com Serra, onde ele convidou um americano chamado Ravi, que se vestia de indiano, que ele basicamente fez o seguinte: ele chegava sem desconhecer a política local, ele já tinha feito isso no Chile, perguntavam quais eram as informações que eles poderiam usar contra outro candidato, e vinham com o que ele chamava do método das 5 ondas, que tinha fracassado no Chile e fracassou aqui também na campanha de 2010, mas que consiste basicamente no seguinte: teatro vivo nas ruas, matraqueiros espalhando boato, né, em ônibus, em bares, em coisas. Na sequência, spam, ou seja, muitas mensagens por e-mail. Telemarketing, com mensagens gravadas com esse mesmo boato. Criação de fatos, que seria a 4ª onda. E a 5ª onda são essas 4 ondas iniciais mais fortes. Isso é um método de propagação de boato, que, inclusive, a UFRJ estuda isso já há bastante tempo, de disseminação de boato, né, como que se espalha, como isso que é feito, que pode ser muito eficaz. Dependendo da informação que você tiver, né, esse jogo sujo ele pode viralizar muito fortemente. E, por fim, queria dizer que a imagem de um candidato, né, ela não se constrói só durante uma campanha, né? O Bolsonaro ele vem aí há muito tempo já percorrendo o país, né? Não fazendo campanha, que juridicamente não é correto, mas um ano antes do início da pré-campanha, a gente já viu o Bolsonaro sendo recebido em aeroporto lotado, assim, muita gente recebendo ele, etc. Então, essa é a imagem do candidato. A campanha é um complemento ao que vem a ser uma história de vida, né? Não são 45, 52 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos que constrói a imagem do candidato, né? O Bolsonaro ele foi construindo isso ao longo do tempo, amadureceu. Se vocês olharem a imagem digital do Bolsonaro, ele cresce muito no episódio do dia do impeachment, em que ele cita o brilhante Ustra, mas também, principalmente, por causa da discussão com o Jean Willis. As pessoas se interessaram particularmente por aquilo, né, com os paradas de ambos os lados, etc. Olhando os dados sobre o digital do Bolsonaro, ele cresce muito naquele dia em relação à nacionalização da imagem, conhecimento de imagem dele, né? E, a partir daí, ele vem num crescente, a cada semana, a cada mês, algum fato traz à tona, criando essa frequência, né, essa constância de imagem dele, o que fez com que ele chegasse na campanha muito forte, né, de uma maneira muito, muito consistente. E acho que, basicamente, é isso. Assim, a gente não pode desprezar esse mix de comunicação, né, ou seja, não é porque o WhatsApp está forte, concordo totalmente com o Justino, acho que a TV ela vai continuar pautando, né, o que a gente vê, o que é a vida, porque, por mais que eu possa até duvidar de alguma coisa que eu vi nas redes sociais, mas eu duvido muito menos se eu ver no Jornal Nacional, né? Ainda permanece essa credibilidade, apesar das pesquisas estarem mostrando que vem caindo a credibilidade do jornalismo, que as pessoas têm acreditado cada vez menos. Isso talvez até pelo trabalho de alguns políticos em dizer que grandes redes como CNN, etc., são geradores de fake news, né? Colocando essa peste, essa taxa de que os jornalistas fariam isso.
E não se pode desprezar o mix de comunicação e também não pode se desprezar esse cross-mídia, ou seja, esse fluxo, né? Você atuar onde você pode, como bem ilustrou o André, esse pinball, né? É isso que acontece, onde as pessoas são atingidas de várias formas. E sempre estar muito atento em o que as redes sociais estão dizendo para que você possa instantaneamente responder, né? Identificar quais são esses grupos que o monitoramento, como o André falou bem, está trazendo. Quem é do monitoramento, quem vive esse dia a dia, sabe um por um quem são os detratores, né? Sabe quem são os grupos organizados que estão ali e trabalhar dessa forma. Queria fazer um ponto de fala aqui mais rápido, até para dar mais tempo de perguntar. É isso, muito obrigado.